Shabbat Shalom, gente. Então, vamos fazer a leitura da Paraxá. A Paraxá dessa semana, vamos concluir ela hoje, a Paraxá Cora. Shabbat, nós concluímos a leitura da Paraxá Cora. Vamos fazer a leitura da Paraxá, a leitura pública. Então, estamos fazendo a leitura aqui no nosso Rumash, lembrando que a gente faz a leitura com o Rumash Gabate, tá? Comentários do Hashim, Cidades Nobres do Rebbe de Lubavitch, para minha cooperação do texto. Então, gente, aqui na nossa Bet Noa, nós vamos fazer um estudo com muita kavaná, muita intenção. Que o Shabbat traga cura para quem precisa de cura, que o Shabbat traga alegria para quem precisa de alegria. Então, é um momento muito importante. Vamos falar aqui, a sétima leitura está em Bamidbar 18, versículo 21. Então, os comentários já estão aqui, tá, gente? Então, vamos fazer aqui a leitura. Doações para os levitas. E quem aos levitas como herança todos os dízimos de grão e azeite, que devem ser dados pelo povo de Israel, em troca de seu serviço, que eles executam o serviço da tenda da reunião. Os levitas devem cuidar para que os israelitas leigos não mais se aproximem da tenda da reunião, para que não incorram em pecado e morram. Os levitas executarão o serviço da tenda da reunião em nome do povo e carregarão a culpa pela iniquidade dos israelitas se estes entrarem na tenda. Este é um decreto eterno para todas as gerações. Como os sacerdotes, eles não terão herança de terra entre os israelitas, pois eu dei os dízimos dos israelitas aos levitas como herança. Esses dízimos não são sagrados, podendo ser comidos em qualquer lugar, em qualquer estado de pureza. Porém, até os levitas separarem a porção dos sacerdotes, como será descrito, são considerados tão sagrados quanto qualquer outra oferenda de elevação, que os israelitas separar para Deus em virtude da porção dos sacerdotes, que ainda está neles. Os levitas não podem comê-los, por isso eu lhe disse que não tem herança na terra entre os leigos. Doações dos levitas aos sacerdotes. Se Deus determinou de falar a Arão a respeito das dádivas, oferendas aos sacerdotes, os levitas, em troca do desempenho de suas funções, Deus então falou a Moshe acerca da obrigação dos levitas de dar uma parte das dádivas que recebe aos sacerdotes, dizendo: fala aos levitas e diz-lhes: quando tomares os israelitas o dízimo que deles vos dei, como herança, separareis de uma porção, para que Deus, o dízimo do dízimo, vossa terra será considerada para vós tão sagrada como aquele mar que os leigos separam de seus produtos agrícolas, isto é, o grão da eira, o produto do lagar, vinho, azeite de oliva e todas as leis pertinentes àquele mar, e eles se aplicam à vossa. Assim separareis também vós aquele mar, para Deus, e todos os vossos provimentos alimentares, que no vosso caso, são os dízimos que tomareis dos israelitas, e deles dareis aquele mar, de Deus a Arão, o sacerdote. Se receberes vosso dízimo do leigo, antes que ele separe aquele mar, dos seus produtos, então de todas as dádivas separareis, todas as dádivas devidas a Deus, dando tanto aquele mar, que o leigo tem de separar, como os 10% do que tiveres recebido dele. De sua melhor porção será separada aquele mar, que é a parte dela que será consagrada. Diz ainda a respeito daquele mar, que separarão de seus dízimos, depois que separares a melhor parte, pois tem que será considerado para os levitas como produto não sagrado da eira e como produto do lagar. Vós e vossa casa o comereis em qualquer lugar, pois é vossa remuneração em troca de vosso serviço na tenda da reunião. Depois que separares a melhor parte dele para o sacerdote, não incorrerás em nenhum pecado por comeres ou purificares o restante dele, porém antes disso incorrereis em culpa se o comeres ou impurificares. Nesse caso,
tereis roubado por pregar dos sacerdotes, pagareis por isso. Seguramente não profanareis os produtos santificados dos israelitas, seus dízimos que eles vos tiverem dado, e dos quais eles ainda não houverem separado a termar, comendo-os, para que não morrais. Então, aqui, gente, é a paraxá desta semana, estamos fazendo a conclusão dela, e ainda não lemos a Haftará, vamos ler, né? Mas aqui dentro dessa paraxá Cora, nós vimos, é interessante essa paraxá. Cora, primo de Moshe Rabbeinu, né, de primeiro grau, se levantou contra ele. Um homem inteligente, um homem de um estatuto muito grande, status grande para o povo, um homem considerado também, tinha muita riqueza, inteligência, tinha uma visão muito grande e ampla das coisas, e chegou lá na frente que da descendência dele viria o profeta Samuel, a Navi, que na oração e no clamor era considerado como, diz os Salmos, unindo Abraão, unindo Moshe e Arão, ele era totalmente igual a Moshe e Arão na parte da oração, na parte da reza. Então, gente, nós estamos aqui vendo que Cora, no começo dessa paraxá, nós vimos nessa semana, que ele implementou uma rebelião contra Moshe, uma rebelião contra Arão, e conseguiu dissimular alguns da congregação. E nós vemos que aqueles que juntaram com Cora acabaram perecendo, Gatã e Avirã, como Cora, ele foi engolido pela boca da terra que se abriu, tanto ele, Gatã, Avirã, suas famílias, os homens que se levantaram e tiveram com seu incensário também, 250 homens, pereceram ali também por levantar um incenso estranho, levantar um incenso, porque todos eles argumentaram a posição de Moshe, argumentaram a posição de Arão. Cora conseguiu dissimular muita gente importante e comprando as pessoas. E começou a dúvida, muitos começaram a criticar Arão, criticar Moshe, não deram ouvido. Moshe fez de tudo para eles fazerem techuvá, não fizeram techuvá, até que a boca da terra engoliu Gatã e Avirã. Cora e sua congregação, e os 250 homens morreram. Morreram os 250 homens importantes do acampamento, da congregação, homens excluídos, homens com muita luz de Hashem, muita sabedoria, perecendo eles. Nós sabemos que Arão, Moshe, ele veio lá do Shammai com o segredo de Hashem para eliminar a morte através dos incensos, Então Arão conseguiu eliminar a morte, através do incenso. O que aconteceu? 14.700 israelitas pereceram porque começaram a reclamar contra o povo, contra Moshe, começaram a reclamar sobre a congregação. Então, Hashem foi aquele que eliminou a praga através do incenso. Mas nós vemos, gente, que depois de tudo isso, a vara de Arão, pegaram-se as varas das 13 tribos, Arão teve que pegar uma vara por ele, porque sabemos que tinha a tribo de Levi, teve que ser envolvida, para que ninguém pudesse questionar que qualquer levita poderia ser sacerdote, que não era assim, Não era assim, não era dessa maneira. Achei que ia destacar da família de Quehat, dentro da família de Quehat, a Arão, e nós vemos que Hashem fez a única vara florescer e dar amêndoas. Então, gente, nos ensinando que Arão era o escolhido de Hashem, que nada era da cabeça de Moshe, de escolher Arão, seu irmão, os seus sobrinhos como sacerdote,
não era da cabeça de Moshe, foi uma questão que Hashem separou Arão, Hashem separou os filhos dele. Então nós temos dentro dessa paraxá a importância de nós falamos durante a semana, a importância de nós embelezar nossas mitzvot, fazer que as nossas mitzvot sejam de uma forma melhor e que possamos fazer as coisas com rapidez, porque a amêndoa simboliza rapidez, o fruto que dá mais rápido. Então, servir a Hashem com beleza, servir a Hashem de forma rápida, de forma pronta, ser íntegro nas nossas mitzvot de uma maneira completa. Então estamos aqui com a paraxá e lemos aqui agora a terumá, os presentes do sacerdote, a doação que era dada para eles. Então que possamos entender, depois de tudo isso, depois de que tudo aconteceu, né, veio acontecer um importante significado muito grande. Arão, né, vem falando aqui sobre, nesta paraxá, o presente que era dado aos sacerdotes, o dízimo que o levita tinha que dar, né? Também o sacerdote tinha que ter um certo cuidado para não pegar aquilo que não se podia ter pego antes. Então, gente, nós vemos o cuidado de Hashem com todo o povo de Israel, o cuidado de Hashem com os leigos, para não infringir as ordens de Hashem. O cuidado de Hashem para que os sacerdotes fossem bastante íntegros. Então, gente, que possamos, nas nossas 7 mitzvot benoa, ser íntegros, ser pessoas modestas, ser pessoas simples, corretas em tudo, para que possamos, assim, fazer a melhor vontade de Hashem e trazer luz para esse mundo. Então, gente, aqui, para terminar essa paraxá, nós temos algumas coisas escritas aqui na faísca de Hassidut, como os presentes para os levitas estão conectados com a revolta de Cora. O tema da nossa paraxá, como está conectado? Então vamos lá, gente. Aqui diz assim: pois, embora ele tivesse reclamado a Moshe e Arão, porque vocês fizeram elite sobre a Assembleia de Deus, Cora, no entanto, queria ele mesmo se tornar o sumo sacerdote. O pensamento racídico reconcilia esta contradição, explicando que Cora buscava um tipo diferente de sacerdócio, no qual os sacerdotes se isolariam e permaneceriam afastados do povo. Não há nada de errado em haver uma elite espiritual. Cora argumentaria, mas ele não deve estar sobre a Assembleia de Deus, como líderes do povo. Assim, como resposta direta à queixa de Cora, a mitzvah, os presentes aos sacerdotes, foi dada, pois esses presentes enfatizam como os sacerdotes e o povo estão intimamente ligados uns aos outros, ao ponto de o povo manter os sacerdotes com presentes. No entanto, isso ainda não representa uma refutação completa da posição de Cora, pois fundamentalmente os presentes sacerdotais são propriedades de Deus, são propriedade de Deus, ou propriedade dos sacerdotes, que se encontram nas mãos do povo e devem ser devolvidos aos sacerdotes. Assim, em um nível mais profundo, a ideia de que as próprias posses do povo estão conectadas com os sacerdotes ainda está ausente. Portanto, a Torá registra os presentes para os levitas e que as próprias posses do povo são dadas para manter os levitas, demonstrando uma conexão ainda mais fundamental entre o povo e seus líderes, baseado na Será do Rebbe de Lubavitch. Tá, gente? Então, aqui a paraxá tem mais algumas explicações, a qual tem aqui dos presentes do sacerdote. Essa paraxá é uma paraxá que tem 95 versículos, que possui 6 mitzvot positivas e 3 proibitivas. Por exemplo, guardar o templo, os sacerdotes não podem realizar certas tarefas sagradas dos levitas e vice-versa. Aquele que não é um sacerdote não pode trabalhar no templo, não parar de guardar o templo, resgatar uma criança primogênita, resgatar um animal primogênito, o serviço dos levitas no templo, separar o primeiro dízimo para os levitas devem dar um dízimo, dê seu dízimo aos sacerdotes. Então está aqui, gente, esta paraxá, que é rica e completa em ensinamentos, então tem tudo a ver, tá? Tudo a ver. Tá? Os presentes dos sacerdotes que eles ganharam depois de tudo, porque o povo tem uma ligação muito grande com os sacerdotes, o sacerdote uma ligação muito grande com o povo, então não tem como separar. O que é uma elite? É uma elite muito grande, mas não tem essa separação, é uma união que é feita em volta
pro Hashem. Vamos lá, Apostolus Kohanim, na sabedoria do dia, diz assim: quando tomarem o dízimo dos levitas, vocês devem separar uma porção para Deus, que darão sacerdotes. Apesar do sacerdócio físico ter sido reservado para os descendentes de Arão, o sacerdote espiritual se encontra ao alcance de todos os judeus. Deus chama o povo de Deus de reino de sacerdotes, como explica o Moshe Maimônides. Todo ser humano cujo espírito o mora e cujo intelecto motive e distribui-se colocando-se em pé diante de Deus, servindo-lhe e conhecendo, se santifica como santo dos santos. Ele será concedido todas as suas necessidades físicas, tal como era prevista as corranias levíticas. Em outras palavras, quando reconhecemos que o propósito da nossa vida é servir a Deus, nos dedicamos a consegui-lo, nos é assegurado a todo momento o melhor de tudo, tanto no sentido material como no sentido espiritual. Então, gente, nós sabemos que o povo de Israel é separado como uma nação sacerdotal. Dentro dessa nação sacerdotal tem o sumo sacerdote, o sacerdote. Mas todos podem chegar a um nível alto, porque o povo de Israel é uma nação sacerdote para a humanidade. Então todo o povo de Israel pode chegar a um nível de sacerdote, um nível muito alto, um nível muito elevado. E achei os manter em todas as suas necessidades. Agora, trazendo para o nosso dia de hoje, nós que somos Benoa e Batinoa, estamos dentro aqui da Beit. Você que está aí de nós ouvindo, pode ter certeza, que nós, Benoa e Batinoa, como somos sacerdotes dentro do santuário, para oferecer as nossas oferendas, as oferendas do dia de Yom Kippur, nós podemos ter certeza que nós temos também uma porção muito elevada. O Benoa que se aplica às suas 7 leis, é como diz os comentaristas, ele é como um judeu, né, nas suas 7 leis. E quando ele se aplica, ele é chamado de quê? De Hassidei, o Moteolã, o justo entre as nações, quem terá o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos. Então, gente, é muito importante a gente ter foco sim, porque a gente foca nas nossas 7 leis, foca em servir a Hashem da maneira que ele requer, de acordo com aquilo que é distribuído pela Torá, através dos sábios do povo judeu, né? Uma orientação adequada, uma orientação rabínica ortodoxa, porque está cheio de gente por aí se dizendo ser rabino, mas não é rabino, né? Então, vamos ter luz, gente, rabinos ortodoxos confiáveis, tá, gente? E assim nós vamos ter o quê? Vamos caminhar para ter um mundo melhor e assim aproximar a redenção e a revelação do verdadeiro Mashiach, que seja breve em nossos dias, esta paraxá. Baruch Hashem.